Meu nome é Marina Dias, eu sou publicitária, designer gráfica e artista visual. Trabalho há mais de 10 anos na área de criação, arte e ilustração digital. O nosso objetivo com esse vídeo é mostrar o quanto o mundo de Matisse é rico em termos de cores, ideias, pintura e arte de forma em geral. A partir de algumas obras dele, feitas com colagens, a gente vai elaborar uma gravura em papel e uma estampa em stencil. Essa estampa ela vai ser aplicada sobre um tecido. No final desse vídeo, vocês vão poder desenvolver as suas próprias artes originais e exclusivas, também inspiradas no mundo de Matisse. Essa atividade tem classificação livre e pode ser feita por adultos e crianças, porém o manuseio do estilete para o molde das artes deve ser feito apenas por um adulto. O Matisse é um pintor da arte moderna. Ele se destacou no expressionismo e no movimento fauvista, onde as pinturas eram feitas em sua maioria com cores primárias, que são o azul, o vermelho e o amarelo. Matisse nasceu na França em 1869 e morreu com 84 anos. O trabalho dele se destaca tanto na pintura quanto nos afrescos, nas esculturas, nas colagens, nos desenhos e nas gravuras. A linguagem usada pelo Matisse dentro da arte era considerada simples, sem detalhes muito rebuscados. Mas o próprio artista disse que esse efeito de simplicidade era apenas aparente. Na realidade, ele diz que trabalhou para alcançar a arte do equilíbrio, da pureza e da serenidade. Aos 71 anos, o Matisse teve um câncer abdominal. Ele passou por uma cirurgia e depois disso não pôde ficar mais muito tempo em pé. Foi a partir desse fato que o pintor passou a fazer recortes em papéis coloridos e com a ajuda dos assistentes dele, esses papéis eles eram pintados com guache e o Matisse então recortava as imagens coloridas e criava suas próprias obras. Essas composições abstratas e figurativas formavam imagens orgânicas, ou seja, com várias curvas e ondulações e também figuras mais geométricas, ambas sem o compromisso de representar a realidade. Era uma novidade para a época. O que eu gosto de destacar nessa fase do Matisse é o uso das cores vivas e muito alegres. As folhagens, os corais do fundo do mar, as pessoas, estrelas são algumas das figuras que ele trabalhou em seus recortes. Inclusive, são essas colagens que vão servir de inspiração para o nosso trabalho. O nosso trabalho, só lembrando, ele vai ser feito com tinta. Então, mão na massa! Agora é lápis e papel na mão para anotar nossa lista de materiais e fazer tanto a gravura em papel quanto a estampa em stencil. Para fazer o rascunho, você vai precisar de uma folha sulfite, um lápis preto e uma borracha. A gravura em papel ela vai ser feita com tinta acrílica para pintura em tela, e aí você pode usar a cor da sua preferência. Aqui na nossa arte, a gente vai usar uma tinta amarela e uma tinta preta. Você também vai precisar de uma folha de acetato. Essa folha de acetato pode ser no tamanho A4 e essa folha ela é conhecida também como filme transparente para impressora em jato de tinta. Esse é um material que pode ser facilmente encontrado em papelarias. Você também vai precisar de um estilete, uma fita crepe e uma canetinha para marcar apenas a área do desenho. Então pode ser uma canetinha preta ou de alguma outra cor que você já tem em casa. Você também vai precisar de uma folha de papel A3 ou A4 que seja um pouquinho mais encorpada, de repente com uns 300 gramas ou 240 gramas. Uma bandejinha de isopor. Essa bandejinha pode ser reutilizada de algum produto que você já comprou no supermercado, por exemplo, ou comprá-la nova em uma casa de embalagens. Um rolinho de tinta pequeno, de aproximadamente 5 centímetros, uma colher ou espátula ou palito de sorvete, isso é para espalhar a tinta, então pode ser qualquer material que você também já tem em casa. Você pode fazer o recorte do desenho sobre uma base de corte ou usar papel para que não haja risco de estragar a sua mesa ou outro suporte que esteja trabalhando para fazer a atividade. Aqui a gente vai usar um papel. Para fazer a estampa em tecido, você pode usar o mesmo molde de acetato, uma bandejinha de isopor. O que muda aqui é só usar a tinta para tecido nas cores da sua preferência. Aqui novamente a gente vai usar a cor preta e a cor amarela. Um rolinho de tinta, que também pode ser reutilizado da gravura. E um tecido, que pode ser uma camiseta branca, por exemplo, ou então uma eco bag, que é o nosso caso aqui. Eu escolhi a obra Ícaro do Matisse para fazer o molde do desenho. Mas aqui vale ressaltar que esse desenho é apenas uma referência. Você pode pesquisar na internet e encontrar outras imagens do artista que sejam interessantes para o desenvolvimento do seu trabalho.
Ícaro é inspirado na figura mitológica que tem o mesmo nome. Ela foi criada por Matisse para ilustrar um livro seu chamado Jazz. Ícaro é apresentado de uma forma bem simplificada, flutuando em um céu azul royal. Agora é hora de você usar a folha de sulfite, o lápis preto e a borracha, caso você precise. Cole a fita crepe sobre o desenho e o acetato na superfície que será a base do seu trabalho. Com a canetinha, desenhe no acetato que está sobre o desenho. Isso é importante porque caso você erre na hora de cortar o acetato, ainda terá o desenho para fazer outro molde. Então, para imprimir a gravura, você vai precisar do papel mais grossinho. A gente vai colar o papel e o molde em acetato com a fita crepe. Eu estou usando uma espátula, mas você pode usar uma colher, por exemplo. Espalhe bem a tinta no rolo de tinta. Essa informação é bastante importante para não faltar tinta na hora de passar sobre o papel. Na hora de passar o rolinho, tome cuidado para não passar sobre as estrelas. Nesse caso, você pode colocar um papel com fita crepe ou simplesmente usar um papel por cima das estrelas, como eu estou fazendo aqui agora. Lembre-se de segurar bem o papel para ele não escorregar. Do outro lado, a mesma coisa. E agora a gente vai trabalhar com amarelo. Se você for usar o mesmo rolinho de tinta, lembre-se de lavar bem, esperar secar, isso para não deixar o papel muito úmido e correr o risco de estragar sua arte. E esse é o resultado da gravura em papel. Espero que você tenha gostado. Bom, para fazer a eco bag, que agora é o tecido que a gente vai trabalhar, é legal você usar um papel para colocar aqui dentro, para a tinta não sobrepor o outro lado, certo? Então, dá para aproveitar inclusive o verso do bloco de papel, né, que a gente comprou para fazer esse trabalho.
ou então um papel Paraná, que também é um papel mais encorpado. Então a gente vai colocar o papel aqui, certo? Na eco bag. Vai deixar ela mais lisa possível. Vamos colocar o mesmo molde. Aqui é legal usar bastante fita crepe nesse molde. Então aqui a gente já tá com a tinta de tecido preparada. E aqui a gente vai trabalhar, então, no preto do tecido. E se você quiser também achar mais prudente, perto das estrelinhas, limpar para não manchar o tecido de repente com a tinta preta no amarelo, pode pegar um papel e dar essa limpada só para não estragar aqui, já que está muito próximo o desenho. Agora a gente vai também preencher bem o rolinho com a tinta. E assim a gente conclui a nossa atividade. Espero que vocês tenham gostado e que ajude a se inspirar para fazer muitas e muitas artes. Até breve!